Olá, tudo bem? Este é o MC Repórter, um telejornal produzido pelos alunos de jornalismo da Universidade de Mogi das Cruzes. Confira os destaques dessa edição. Imigração japonesa. Veja de que maneira a cultura nipônica influencia o dia a dia dos mogianos. Esporte. Seleção de vôlei do município de Mogi das Cruzes vira referência para as outras cidades. Educação no trânsito. Será que os pedestres sempre atravessam na faixa? Convergência midiática que virou febre. É a Netflix. Saiba mais sobre a TV na internet. Saúde dos dentes. Dentista explica a melhor forma para manter a higiene bucal. Educação. Alunos colocam em prática o que aprendem em sala de aula. Arte ao ar livre. Artistas de rua se apresentam no calçadão da cidade. Universidade de Mogi das Cruzes promove o simpósio dos cursos de tecnologia. É agora, no MC Repórter. A gente começa essa edição do MC Repórter falando sobre o surgimento das primeiras colônias japonesas em Mogi das Cruzes. Eu mesma fui pesquisar sobre como esses imigrantes contribuíram para a tradição e agricultura da cidade. Dá só uma olhada. Os primeiros imigrantes japoneses desembarcaram no Brasil há 108 anos, a maioria atraída pelo trabalho nos cafezais. Em busca de novas terras para cultivo, parte desses imigrantes instalou-se em Mogi das Cruzes e a cidade passou a ser conhecida como o Cinturão Verde do estado de São Paulo, devido à grande produção de caqui, nêsperas, orquídeas e ovos de codorna. Além da habilidade para o cultivo hortifruti granjeiro, os imigrantes japoneses trouxeram uma cultura rica em tradição e religiosidade, que influenciou, e muito, os costumes da população mogiana. Para reconhecer essa influência, basta visitar pontos que reverenciam os imigrantes na cidade, como é o caso do Casarão do Chá, construído pelo japonês Kazuo Hanaoka em 1942, no Cocuera, para ser uma fábrica de chá. Considerado patrimônio cultural da cidade, o imóvel foi tombado oficialmente pela Prefeitura de Mogi das Cruzes no ano de 1982. Ou ainda a Praça do Imigrante Japonês, inaugurada em setembro de 1969, onde está o monumento ao imigrante japonês, e o Parque Centenário da Imigração Japonesa, construído em 2008 e com arquitetura inspirada no estilo oriental. Frank Tuda, presidente da Associação Cultural de Mogi das Cruzes, o Bunkyo, explica que a primeira colônia japonesa da cidade se instalou no bairro Cocuera. A primeira colonização foi em Cocuera, né, através do seu Suzuki, né, que veio, né, e foi a partir daí que apareceu a primeira comunidade nipo-brasileira aqui. Logo após, começaram a vir em todas as regiões, né, vizinhas a Cocuera, né, então em Mogi das Cruzes mesmo, né, começou a vir para Biritiba-Mirim, na divisa, que é o bairro do Sogo, né, depois foi para Biritiba-Sul, Capela. Segundo Frank, o número de associados ao Bunkyo diminuiu nos últimos anos, mas ainda assim, Mogi das Cruzes é a segunda cidade do país que abriga a maior comunidade nipo-brasileira. Bom, Bunkyo tem aproximadamente 800 famílias, né, ligadas ao Bunkyo, tá? Temos 9 bairros associados, né? Mas já chegou a quase 2.000 famílias, né? Tá? Mas devido hoje ao pessoal ter envelhecido, né? Os filhos vão ter continuado aqui no Brasil, muitos estão no Japão, né? Então, infelizmente, acabou assim diminuindo bastante a quantidade de sócios, né? Para ele, agora o grande desafio da associação é conduzir a nova geração a dar continuidade à tradição japonesa na cidade. Muitos não sabem, mas Mogi das Cruzes tem um time de vôlei que virou até referência para as outras cidades. Acompanhe na reportagem. Apesar da pouca visibilidade, o time de vôlei de Mogi das Cruzes é destaque na região e atrai jovens de diversos estados do Brasil que sonham em ter sucesso na carreira esportiva. Você sabia que Mogi das Cruzes oferece uma das melhores infraestruturas para treinamento de vôlei do estado de São Paulo? Além disso, o time reúne jogadores de diversas partes do país. Rio de Janeiro, Londrina, São Miguel do Iguaçu, no Paraná, em Juiz de Fora, sou do Mato Grosso, Contagem, de Rio Branco, Acre, do Espírito Santo, eu sou de Minas Gerais, de São José. De acordo com os atletas do time, a infraestrutura que a cidade oferece para a prática do esporte é referência para outras equipes nacionais. uma estrutura muito boa em relação a tudo, a alimentação, a uniforme, essas coisas, tipo fisioterapia, é uma coisa que a gente tem bem presente aqui e
que ajuda todos os atletas no dia a dia. Por essas minhas passagens aí, eu acredito que seja uma das melhores estruturas que eu já vi de treinamento, de apoio, enfim, de tudo. Os atletas estão muito bem servidos aqui em Mogi das Cruzes. Eu acho que o voleibol um dia vai chegar na dimensão que o basquete tem hoje. Sabemos que os motoristas devem respeitar as normas de trânsito. Mas e os pedestres? Será que eles obedecem à sinalização? A repórter Vitória Fiel esteve nas ruas de Mogi e mostra pra gente. Confira. Com o aumento da população, o governo, responsável pela organização das cidades, teve que criar formas de evitar acidentes e deixar o trânsito com boas condições de funcionamento. Assim, foram criadas leis de trânsito, como a faixa de pedestre, local para atravessar as ruas. Eu acho importante, é uma forma de sinalizar, né? Tanto para os pedestres quanto para os veículos. E é uma segurança, né? Que passa para os dois também. Às vezes, não vou falar que sempre, mas eu procuro, porque até mesmo na faixa a gente ainda está errado algumas vezes. Mas eu procuro sempre atravessar na faixa. A importância maior é evitar acidentes, né? E até ajudar os motoristas a se disciplinarem mais, né? Porque à medida que tem a faixa, ele já tem que ter aquela disciplina que corretamente seria estar parando. Na região, é possível encontrar aqueles que respeitam a faixa. Entretanto, outros preferem arriscar atravessando em locais impróprios, o que pode acarretar em acidente, assim como explica o agente de trânsito Wilson Martins de Souza. Alguns não prestam atenção, eles atravessam de qualquer maneira, às vezes uns com celulares e podendo colocar a sua vida em risco. Para atravessar a via, o pedestre ele tem que estar bem atento, como eu já disse, olhar para os dois lados, atravessar com o máximo de atenção, sempre tentar visualizar o motorista que está vindo, para que o pedestre veja o motorista e o pedestre sentir que o motorista o está vendo. A convergência midiática está mais atual do que se imagina. Um bom exemplo disso é a Netflix, a TV na internet. É uma junção de duas mídias que virou febre entre as pessoas, inclusive aqui na região. Acompanhe os detalhes na reportagem de Tamires Vick. Você prefere TV ou internet? Pois essa convergência entre mídias é algo que tem se popularizado cada vez mais entre as pessoas e principalmente entre os jovens. E uma plataforma que tem se popularizado cada vez mais é o Netflix. Você assiste Netflix? Assisto. Sim, às vezes. Sim. Assisto. Gosto bastante. E escolhendo entre TV ou internet, as respostas também foram maioria. O Netflix. Prefiro filme do que a TV. Se for TV aberta, eu prefiro Netflix. Quando eu tô livre, eu fico no Netflix. O Netflix. Tenho preferência. E com mais de 2 milhões de usuários em todo o país, conversamos com o especialista em mídia, Fábio Noe, para entender um pouco mais sobre essa plataforma online que disponibiliza filmes e séries. Eu acho que assim, Netflix deu um boom gigantesco de um ano e meio para cá. E o meio que fazer uma mescla entre internet e televisão, né? Ela começou apostando em conteúdos que eram conteúdos já conhecidos, que eram, por exemplo, filmes e séries, sucesso de bilheteria, que todo mundo conhecia. Isso acabou sendo um atrativo bem legal. O preço é muito acessível. Por exemplo, na minha própria casa, eu tinha TV por assinatura, acabei cancelando, a Netflix oferece aquele um mês gratuito para você fazer os testes e tal. E, depois que eu experimentei, nunca mais TV por assinatura. Eu acho que ela é tão mais vantajosa na questão, por exemplo, do preço que eu comentei, como principalmente na possibilidade de ter o conteúdo disponível para ver o que eu quiser na hora que eu quiser. E em relação aos pontos positivos do Netflix, os jovens também concordam. Acho que a liberdade de poder escolher o conteúdo que eu estou assistindo. Porque é fácil, tem a maioria das séries que eu gosto lá, então fica bem mais fácil assistir do que ficar procurando em outros sites. Porque tem todas as séries, a maioria das séries que eu gosto, os episódios já estão lá. Não tem essa coisa de ficar esperando uma ou outra só, mas... E não tem comerciais também. Pela facilidade, pela comodidade, não ter que sair de casa, não ter que alugar filme. Também tem um preço bacana e oferece muitas opções, né? Controle do conteúdo, você pausa a hora que você quiser, você troca de série a hora que você quiser, tem de diversos gêneros.
Na televisão não tem um conteúdo que eu procuro, eu encontro no Netflix. É fácil perceber o quanto o Netflix vem crescendo. Por exemplo, hoje eu entendo que o maior adversário da TV fechada é a Netflix, independentemente do canal do pacote que você assine. Embora a Netflix não ofereça todos os conteúdos e formatos que uma TV fechada ofereça, elas batem diretamente uma com a outra. Teve uma pesquisa que saiu no primeiro semestre falando em termos de valor de marca que Netflix vale mais do que a General Motors. É uma coisa sensacional para pensar que uma empresa que oferece um conteúdo onde 90% não é dela e que esse conteúdo não é palpável, ele não é físico, entendeu? Tem um valor de mercado, uma percepção de marca mais valiosa que a General Motors, que é uma das maiores empresas do planeta, que existe há mais de 100 anos, né, e que tem produtos sendo vendidos e encontrados facilmente em qualquer lugar do mundo. Né? Então a gente começa a perceber o quê? A força da informação, da produção de conteúdo, a força de novos modelos de negócio e como eles vêm mordendo pela beirada. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, a PNS, divulgada pelo IBGE, cerca de 11% dos brasileiros maiores de 18 anos já perderam todos os dentes. E você, sabe como manter a saúde bucal? Acompanhe na reportagem de Magda Nátia. Ter uma boca saudável é um dos requisitos para também ter um belo sorriso. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, PNS, divulgada pelo IBGE, cerca de 11% dos brasileiros com mais de 18 anos já perderam todos os dentes. Entre os idosos acima dos 60, o índice sobe para 41,5%. De acordo com o Conselho Federal de Odontologia, dados de 2014 mostram que cerca de 20 milhões de pessoas nunca estiveram em consultório odontológico. A doutora Ellen Oliveira explica que visitas frequentes são importantes para a descoberta e tratamento de algumas doenças. É importante que as pessoas venham ao consultório para uma limpeza ou para uma rotina, né, ou para uma avaliação bucal a cada 6 meses. Caso o paciente seja portador de alguma outra doença, né, das doenças gengivais, nós até diminuímos a frequência da consulta ao dentista, passamos para uns 3 a 4 meses, para que sempre possamos acompanhar o caso do paciente. O hábito de escovar os dentes ainda é a melhor forma de evitar as doenças, e as formas de higienização são ensinadas desde muito cedo para as crianças. Mas será que as pessoas continuam escovando da mesma forma que aprenderam quando eram pequenos? Até hoje eu escovo da mesma forma que ele me ensinou. Conforme eu vou ao dentista, né, então ele me ensinou diversas maneiras de escovar os dentes. Eu mudei porque depois eu comecei a ir no dentista, né, mais frequente, e ele me ensinou uma nova técnica. Da mesma forma. Não mudou absolutamente nada. Minha mãe ensinou de um jeito mais simples e hoje eu faço de um jeito melhor para escovar os dentes. A dentista ressalta que uma boa escovação e o uso de fio dental são fundamentais para a higiene bucal. O indivíduo não escova o dente corretamente, ele pode desenvolver uma doença que chamamos de doença periodontal. Ou seja, é uma doença que ela começa numa gengivite e com o tempo acomete o tecido ósseo. Veja como deve ser feita a correta limpeza dos dentes. Uma correta técnica de escovação visa tanto a limpeza do tecido gengival como dos dentes. É importante que a escova seja macia e de cabeça pequena para com isso alcançarmos todos os dentinhos que nós temos na boca. Uma técnica correta é quando colocamos as cerdas da escova em direção ao sulco da gengiva, inclinando a 45 graus em direção a ele. E com pequenos movimentos vibratórios, tentamos remover ao mesmo tempo a placa que está dentro da gengiva e a superfície dentária. Caso a escova não alcance a 45 graus na face interna, nós podemos incliná-la e também direcionar a face da escova para dentro da gengiva, sempre procurando limpar da gengiva para fora. E complementamos com o uso do fio dental. Ao passarmos o fio dental no meio de cada dente, é importante que ele vá até o máximo que a gengiva permita alcançar e, ao mesmo tempo, faça uma limpeza dos dentes de um lado e do outro. Com essas dicas, fica fácil cuidar dos dentes. Agora é só sair sorrindo por aí. Nosso telejornal faz um rápido intervalo, mas voltamos logo. Até já!
Estamos de volta com o MC Repórter, um telejornal produzido pelos alunos do curso de jornalismo da UMC. Transformar o aprendizado em brincadeira e ensinar por meio do lúdico. Esse é o método adotado em uma escola de Mogi das Cruzes. Acompanhe a reportagem. Os velhos moldes da educação estão ficando para trás e apenas lousa e giz já não são suficientes para atrair a atenção dos alunos, nem mesmo despertar seu interesse pelo conteúdo. Pensando desta forma, a Escola Estadual Professora Lucinda Bastos adaptou seu currículo educativo para que os alunos pudessem colocar em prática o que vem nos livros didáticos. Fabiana Gonçalves, diretora da escola, ressalta os resultados do novo conteúdo. Há uma interação muito grande, se aproxima muito, porque os alunos se empenham muito, eles se sentem importantes nisso, eles sabem o que vai sair, aquilo que eles estão fazendo. Então, eles se interagem muito bem com os professores, se aproximam, a equipe gestora também, os funcionários, os pais também participam. Deixar os trabalhos apenas dentro dos muros da escola era pouco. A instituição resolveu organizar uma exposição aberta ao público, que seria a melhor forma de mostrar o trabalho dos pequenos. Tinha mostra de cinema, com filmes criados pelos próprios alunos, experimentos químicos que surpreendiam a plateia, tinha sala de robótica com cidade futurista e tinha o mais importante, aluno feliz. Porque o aluno faz as coisas assim e muitas vezes nas escolas eles não mostram para os pais. Aí os pais o aluno se sente que ele realmente é importante. Em algumas salas, era possível passear pelo país, e ao entrar pela porta, já não estávamos mais no estado de São Paulo. Em apenas alguns passos, chegamos no Nordeste. Toda a tradição e cultura de um povo tão brasileiro estampava as paredes da instituição. A ideia agradou os alunos, que entenderam que o projeto ia além de um mapa, era um exemplo de combate ao preconceito. Com os alunos dedicados a poder participar desse projeto maravilhoso, Cultura Nordestina. Nós, assim, às vezes, o preconceito, todo ano é racismo e tal, mas o nordestino também tem um preconceito. Então, às vezes, nós deixa de lado o nordestino. E os pais não poderiam estar mais orgulhosos. Sou uma mãe bem atuante na vida dos dois. É um orgulho, né? Sempre apoiando o trabalho dela, sempre estando com ela em todas as apresentações, acompanhando na escola. Mas é um orgulho ver ela se apresentando para todo mundo aplaudindo. É muito bom. É a comunidade, né? E aí a comunidade tem que estar sempre presente para poder prestigiar o trabalho deles, para incentivá-los cada vez mais a estarem na escola. A professora Valéria Cristina fala um pouco sobre seu método didático e como isso influencia no aprendizado das crianças. E eu gosto de sair do tradicional para a criança inserir mesmo na história, né? Para ela fantasiar, criar a história. Então eu gosto de trabalhar com fantoche, dramatização. Então eu acho que a criança ela consegue dar uma continuidade na história melhor. E no encerramento da exposição, um ritmo diferente tomou conta do lugar. Era a Faluba, a fanfarra escolar trazendo animação. Com projetos bacanas assim, dá até vontade de voltar para a escola. O calçadão de Mogi das Cruzes virou um grande palco para artistas de rua da cidade. Várias atividades são apresentadas ao público que transita pelo local. Confira a reportagem de Letícia Riente. Sanfona, estátua viva e mágica. São algumas surpresas com as quais podemos nos deparar no centro de Mogi das Cruzes. Quem anda aqui pelo calçadão de Mogi das Cruzes não encontra só lojas e serviços a serem oferecidos, mas também encontra arte. O local serve de palco para quem ganha a vida como artista de rua. Vicente Bessa Sobrinho, de 44 anos, veio do Ceará e explica que se tornou mágico de rua quando veio para São Paulo, por ter passado algumas dificuldades em sua vida. Primeiro porque eu não tinha estudo. Quando nós chegamos aqui do Ceará, nós passamos um veneno, fome, né? Fome não, necessidade. Aí eu vi o cara fazendo mágica, comprei a mágica, aprendi, gostei, estou trabalhando até hoje. O mágico ganha a vida fazendo seu show e vendendo DVDs que ensinam como os truques são feitos. Eu encontrei um cara na rua que tinha câmera e tinha uma produção, ele gravou para mim, eu gravei com ele. Paguei, claro, para gravar e tá aí, ensinando todas as mágicas. Não, dá para tirar bastante não, dá para sobreviver. Comer, beber e dormir. Robson Monteiro Strobel, de 41 anos, é estátua viva desde 2006
e explica que o objetivo é chamar a atenção do público e que Mogi das Cruzes é um bom campo para este trabalho. Pelo Brasil inteiro praticamente, né? Isso em períodos interessantes como época de carnaval, ou aonde esteja tendo alguma festa, alguma coisa que movimente a multidão, festas religiosas ou festas com caráter local, uma coisa mais típica, é isso que acaba interessando, né? Em relação à movimentação dos locais, hoje, por exemplo, aqui me foi muito melhor que às vezes na Avenida Paulista. É uma coisa sazonal. Robson entrega mensagens para aqueles que deixam alguma coisa em sua caixinha e ele explica o porquê. Bom, quanto às mensagens, elas têm um caráter filosófico, para não ser simplesmente algo comercial. Que eu não boto mensagens religiosas, eu boto uma coisa um pouco mais profunda e que faça a pessoa refletir, sem estando longe de lições de vida. Robson afirma que, apesar de todo o esforço com a maquiagem e o próprio serviço, o trabalho é recompensador. Ah, sim, essas 5 horas que eu permaneço, né, nesse personagem me é muito interessante. É uma coisa que mesmo que eu esteja com algum problema em casa ou em alguma outra coisa, o cotidiano, o lidar com as pessoas nesse inteirinho é muito legal. E assim, histórias são contadas todos os dias no calçadão de Mogi das Cruzes. E antes de encerrar, você confere agora como foi o simpósio dos cursos de tecnologia promovido pela Universidade de Mogi das Cruzes. A repórter Letícia Santiago esteve lá e mostra pra gente. A UMC realizou o 2º simpósio dos cursos de tecnologia. No evento, os alunos de Logística, Marketing, Qualidade e Processos Gerenciais e Recursos Humanos apresentaram projetos que foram desenvolvidos com o intuito de promover a integração das turmas, além de mostrar a importância que cada profissional tem dentro de uma empresa. É o que destaca o coordenador Nélis Oliveira. O principal objetivo do simpósio é justamente trazer para todos os alunos o quão é grande uma empresa com todos os seus departamentos e, ao mesmo tempo, fazer a interdisciplinaridade entre os professores, alunos, fazer uma sinergia dos cursos de tecnologia dentro desse simpósio e eles se reconhecerem dentro do curso, verem as necessidades que cada curso desenvolve para o mercado junto com os professores e alunos, para eles também sentirem como funciona o mercado. Ele ainda explica como surgiu a ideia de desenvolver o simpósio. Então, essa ideia surgiu numa conversa entre eu e os professores, em melhorar, aprimorar e agregar valor nas disciplinas que são de projeto e orientação de sábado. Então, a gente queria fazer algo mais, fazer isso crescer ainda mais. Não só ter um projeto e uma orientação, apresentar esse projeto, ver o que pode ser feito através das pesquisas dos alunos com seus projetos apresentados, aonde ele pode ser colocado dentro de uma empresa, como funciona aquilo. A professora Valéria Graziano conta como foi a experiência de orientar os alunos no projeto. Nós trabalhamos durante o semestre todo no desenvolvimento de um projeto em responsabilidade social. Os alunos trabalharam em grupos, cada grupo fez uma pesquisa, primeiro teórica, do que é responsabilidade social, qual a importância da responsabilidade social para as empresas hoje. Depois cada grupo fez uma pesquisa temática, ou seja, qual o tema que vocês querem trabalhar dentro da responsabilidade social, para a partir daí desenvolver ou uma proposta para uma empresa de um projeto ou fazer uma análise de um projeto já existente de responsabilidade social, pensando o que poderia ser aprimorado dentro daquele projeto. O professor Aires Filho comenta a importância do projeto para a vida acadêmica e profissional dos estudantes. É uma oportunidade de fazer network, de mostrar suas habilidades, porque nem todos querem apresentar. É uma pena, porque a academia, a faculdade, ela tem o objetivo de quê? Preparar o aluno para o mercado de trabalho. A partir do momento que você se expõe, você está treinando para o mercado de trabalho. Os alunos explicam como foi o processo de desenvolvimento dos trabalhos. O nosso trabalho é sobre o uso consciente das sacolas plásticas, envolvendo a responsabilidade social, não somente da comunidade, mas também das empresas. A maior dificuldade foi achar uma empresa que
que ligasse para essa parte do uso consciente das sacolas, como supermercados. É difícil você ver um supermercado que se preocupa com o meio ambiente. Então essa foi a maior dificuldade. O nosso trabalho é a diversidade sexual e a identidade de gênero nas organizações. E o nosso trabalho é de suma importância para a criação do nosso projeto, por conta que é necessário se falar sobre diversidade no século XXI, quebrar alguns tabus e estereótipos sociais em relação à comunidade LGBT nas organizações e nas empresas atualmente. Com essas atividades, os estudantes aprimoram seus conhecimentos e desenvolvem cada dia mais suas habilidades para o mercado de trabalho. E esta edição do MC Repórter fica por aqui. Para assistir esse telejornal na íntegra, acesse facebook.com/umcrepórter. Até a próxima! Até!